hoje é dia da gastronomia sustentável. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em 2016 e reconhece a gastronomia como uma expressão cultural relacionada à diversidade natural e cultural do mundo. Segundo a organização, 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é jogado fora. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas não têm o que comer. Vamos entender melhor sobre gastronomia sustentável com a coordenadora de gastronomia do Senac Goiás e chefe de cozinha, Juliana Barroso. Bom dia, Juliana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia! Uma alegria estar aqui com vocês do Centro Café e para falar de gastronomia, que eu amo, vivo disso, inclusive. Assunto muito bacana mesmo. Eu queria que você começasse explicando um pouco melhor para a gente o que é gastronomia sustentável. Parece um bicho de 7 cabeças, parece uma coisa muito complicada, né? Quando a gente fala de gastronomia sustentável, parece que é uma coisa muito grande. Mas, na verdade, é muito simples. Na verdade, a gente é uma visão sistêmica, uma visão geral de toda a cadeia produtiva de alimentos. Então, desde a parte lá do plantio, a parte da compra, da parte de como eu vou fazer esse alimento, esse prato, né? As técnicas que eu vou usar e o que sobra disso, como eu vou descartar, qual é a melhor forma. Então é isso, é uma visão sistêmica de toda a cadeia de alimentação do alimento em si, né? Então parece complicado, mas não é, é só a gente pensar num todo, na verdade, do início do processo, lá da sementinha, até a parte que vai ter o descarte desse lixo orgânico, né? Que a gente fala. Maravilha, Juliana, bom dia para você. A gente vai detalhar mais para o pessoal de casa, então, para o pessoal entender bem o que é essa gastronomia sustentável, né? Agora, hoje a gente está falando sobre isso porque tem uma data especial para falar sobre, né? É importante ter uma data, assim, até para quem nunca ouviu falar nisso, ter essa consciência que é possível, sim, a gente olhar para os alimentos com um olhar aí mais consciente, é claro. Não, é muito importante, sim. Inclusive, aqui no Brasil, nós ainda somos muito iniciantes, né, na gastronomia sustentável. Tem outros países que já são muito evoluídos, já têm hábitos muito maiores que os nossos, né? E para a gente essa data é importante para conscientizar todo mundo, na verdade, a iniciar essa onda, porque na verdade o que a gente precisa é que as pessoas tenham responsabilidade e comecem a querer participar, que comecem a querer ajudar, para que a gente realmente possa ter resultados satisfatórios e lá no futuro a gente ter um ganho muito grande com isso. Quais são os princípios da gastronomia sustentável, Juliana? Vamos lá, né? Os princípios pilares são responsabilidade social, onde eu entendo o meu papel em todo esse processo, né? Depois a gente vem com o pilar econômico e depois a gente vem com o pilar ambiental, que é o pensamento em preservar o meio ambiente de uma forma geral, né? De um ganho futuro nos meios naturais, onde a gente possa, na verdade, fazer uma preservação natural através da alimentação. Então, esses são os 3 pilares que são super importantes, né? Que é o social, o econômico e o ambiental. Legal. Juliana, agora para o pessoal de casa e para as donas de casa, os homens também, que costumam cozinhar muito também, como é que eles podem contribuir aí para essa gastronomia sustentável? Tem alguma forma simples aí, às vezes com pequenas atitudes, eles vão estar aí contribuindo? Muito simples. Eu costumo falar assim que a gente tem que pensar a curto, a médio e a longo prazo. Quando você pensa a curto prazo, quando a gente adquire esse hábito da gastronomia sustentável, a gente já tem uma melhoria na saúde, porque aí a gente defende o uso de alimentos orgânicos, de pratos mais naturais. E com isso vem a busca pelos produtores locais ali de perto, da feira, de perto da casa da gente, dos mercados menores, daqueles produtores próximos, né, à nossa região. E isso faz com que esses alimentos, eles tenham menos produtos nocivos à saúde, agrotóxicos e outras coisas. Uma coisa que eu falo que é muito interessante é que a maioria das pessoas não sabem, muitos agrotóxicos que nós usamos no Brasil,
a grande parte, eles são proibidos no mundo inteiro. Nós somos o único país que tem permissividade para eles. Então faz muito mal. Então, eu indo ali na feira do lado procurar um ingrediente orgânico, eu já vou estar contribuindo com isso. Né? Eu vou estar contribuindo. Então, eu pensar nisso, eu pensar em diminuir a emissão de gás carbônico também. Se eu compro um produto perto da minha casa, eu vou evitar aquele translado muito grande dos alimentos, né? E isso vai, consequentemente, diminuir a quantidade de CO2 gerada por conta desse transporte. E aí, basicamente, a nossa saúde já está melhorando, né? Então, esse é um primeiro passo que todo mundo pode fazer, procurar produtores perto de você. Aí, seja produtores de frutas, verduras, hortaliças, tem também aqueles de carnes, né, de proteínas. É sempre pensar dessa maneira, de dar preferência para o regional, próximo de você, procurar produtos que sejam sazonais. Isso faz com que, na verdade, você tenha um alimento melhor. Os alimentos sazonais, eles são mais ricos, né? Então, quando você adquire e vai fazer uma receita com um produto da época, ele é muito mais saboroso. Quando você pega esse mesmo produto fora da época, às vezes ele nem tem o mesmo sabor. Isso é muito interessante, né? Porque ali teve um monte de processos para que ele pudesse ser produzido naquela época, fora de sua época, né? Isso faz com que ele fique mais caro também. Então, a gente pensar no nosso cardápio dessa forma também, de dar valor a produtos sazonais, é muito interessante. Aí a outra que eu acho muito interessante, que é a médio prazo, vai ser uma economia financeira, que aí todos nós vamos ter e todos nós podemos contribuir. Todo mundo acha que quando eu vou comprar um produto orgânico, um produto mais natural, menos industrializado, ele vai ser mais caro. Mas ele é mais caro porque você procura ele nos grandes supermercados, nos grandes empórios, e ele se torna caro, porque esse pessoal, eles não vão comprar dos produtores locais, eles compram dos grandes produtores, o que faz que isso fique caro. E, na verdade, grande parte das vezes, esses produtos são transportados e acabam emitindo CO2 da mesma forma. Então, a gente acha que vai ser caro, mas se você comprar ali do lado da sua casa, provavelmente você vai ter uma economia considerável. Bem boa, inclusive, né? E aí, a longo prazo, quando a gente fala do ambiental, né, do que todo mundo pode fazer sobre o ambiente, pensar no alimento como um todo. Então, eu vou comprar esse alimento e eu posso usar ele de que forma? Eu posso usar a casca, eu posso usar a semente. Como que eu vou usar esse alimento de uma forma mais geral? E hoje a gastronomia, e eu falo a alta gastronomia, faz uso de várias coisas para ter crocância, para ter um destaque diferente no prato, uma textura diferente, através da casca, através de coisas que normalmente nós não comemos, né? Então, usar o alimento de uma forma mais integral, pensar nesse alimento como em todos os seus detalhes, faz com que eu tenha menos necessidade de desmatamento para abrir mais espaço para plantar mais alimentos, né? Uma coisa que nós fazemos muito e é hábito dos goianos, né? Acredito que vocês aí também vão concordar com isso. Nós gostamos muito da fartura, da mesa farta, não é? Isso é coisa de vó. Minha avó amava os panelões bem cheios de comida, né? E isso, na verdade, acaba sendo um desperdício muito grande, porque é muito bonito de ver essa quantidade de comida na mesa, mas a realidade é que a maioria das pessoas sempre acaba guardando um pouco na geladeira para comer depois, para esquentar no jantar ou no outro dia, e isso, de alguma forma, acaba sendo desperdiçado. Então, a gente faz mais comida pensando em economizar um tempo ou alguma coisa, ou realmente ter uma fartura para mostrar ali, né, que é interessante, e a gente acaba desperdiçando essa comida. Às vezes ela fica na geladeira até ficar com um cheiro ruim e estraga. Então, nós, dona de casa, que seja o homem, que seja a mãe de família, a avó, pensar nisso é interessante, porque, na verdade, quando eu produzo menos, eu faço exatamente o que eu vou consumir, eu evito esses desperdícios. Outro fato muito importante é que aproximadamente 128 quilos de comida
prontas são desperdiçadas por uma família brasileira. Isso é um dado da Embrapa, que eu acho muito interessante, para vocês terem uma noção do tanto que nós desperdiçamos comida na nossa própria casa. Então, é um hábito muito simples da gente começar, da gente diminuir um pouquinho a quantidade de comida que a gente faz na panela, para não ter que jogar isso fora. E aí você tem dois ganhos, né? Você tem um ganho financeiro e você tem o ganho ecológico, na verdade. Então, são pequenas coisas que nós podemos fazer. E outra coisa muito importante de fazer é usar com cuidado, com parcimônia, os recursos naturais. Isso para a gente é até interessante, porque hoje a gente tem a realidade que o gás está um valor absurdo, né? A energia elétrica vai ter aqui no estado um acréscimo de 20%, que é bem considerável, né? E aí a gente tem que pensar nisso com parcimônia. Como é que eu vou poder, através da gastronomia, economizar um pouco de energia, economizar um pouco de gás, né? Como é que eu posso fazer isso? É justamente dando valor a ingredientes naturais, onde eles vão precisar de menos cozimento ou podem ser consumidos crus. Então, assim, tem muitas coisinhas durante o dia a dia que são simples, que você acha que você não está fazendo nada. Eu vou jogar isso aqui fora. Não pense dessa forma, vamos pensar de uma visão mais geral, de como a gente pode usar esses alimentos mesmo. E caso vocês tenham que jogar alguma coisa fora, vamos pensar em reaproveitar isso, que seja como adubo, que seja alguma coisa, ou alimento de algum animal. Então, é interessante isso. Hoje a gente tem, aqui em Goiânia pelo menos, o pessoal que recolhe óleo usado e devolve em detergente, por exemplo. Ele é uma empresa de sabão. Isso é ser sustentável, então eu não estou jogando esse dejeto na natureza e estou já colocando diretamente ele em contato com uma empresa que fabrica sabão para ele dar o fim que é adequado a ele. Então eu não vou simplesmente descartar aquele produto orgânico, eu vou dar um fim que seja um fim justo nele, que vire adubo, que vire comida de animais ou que vire outra coisa, mas que eu pense do princípio ao fim de toda a minha alimentação. Tá certo. Eu falo demais, vocês podem me interromper, tá? Não, você está trazendo informações úteis, claro, para o pessoal de casa e para a gente aqui também, né? Quando você disse aí que o goiano, principalmente, tem o hábito de cozinhar com muita fartura, já lembrei da minha mãe, porque moramos só eu e ela em casa e ela faz uma panela grande ali de comida, a gente olha e fala, pra que tudo isso? É porque a gente tem sim esse costume. E essa sustentabilidade, para que a gente deixe um pouco de lado esse hábito aí do desperdício, ela deve ser ensinada então para as crianças. Como que deve ser a relação das crianças com a sustentabilidade? É importante levar essa criança para a feira, para que ela veja ali os alimentos que ela vai consumir depois sendo comprados, tenha essa consciência desde cedo, para que no futuro as gerações cresçam, né, com essa ideia de que consumir alimento deve ser uma preocupação, alimentos saudáveis e alimentos comprados perto de casa, como você disse? Isso assim, eu acho que é fundamental, na verdade. Na nossa infância, nossos pais, nossos avós levavam a gente até para fazer pamonhada, a gente tinha um contato direto com o alimento, então a gente entendia aquilo de uma forma diferente. E isso com o tempo foi se perdendo. As crianças hoje, elas são muito ligadas às redes sociais, né, à tecnologia, e deixou um pouquinho desse lado. Então muitas crianças, além de não entender essa parte da natureza, essa parte sustentável, elas ainda têm uma relação muito ruim com a comida. Elas querem bolacha, elas querem produtos industrializados, sanduíche. Então, elas não veem as verduras, os alimentos, as frutas como uma coisa legal. Mas imagina você pegar essa criança, levar ela para passear numa feira, colocar ela para escolher maçã, ensinar essas coisas para ela. Automaticamente, a relação dela com a comida vai melhorar. A alimentação dela melhora.
levar essa criança para conscientização, você está criando um momento lúdico. Aí você pode pôr a criança para te ajudar a lavar alguma verdura, alguma fruta. Então, colocar a criança no meio disso tudo é importante até para que ela saia um pouquinho dessa vida digital que ela se encontra hoje, se conecte realmente com o planeta, com a natureza. Entenda também que nós estamos pensando em gastronomia sustentável justamente para elas terem, na verdade, um planeta melhor quando elas estiverem na cidade. Então, elas têm que entender o papel delas também, porque vão vir gerações depois delas. E aí, se elas não tiverem esse pensamento logo do início, imagino que vai virar o planeta daqui 100 anos. Do jeito que ele anda sendo devastado, do jeito que a gente está com poluição. Então, é muito importante levar a criança, e eu sempre aconselho, não vamos colocar a criança com esse pensamento pesado. Eu acho que o canal, assim, o ideal é levar a criança para o lúdico, colocar a criança para ver tanto que é legal, às vezes, colocar ela para apertar um melão. O que você acha dessa cor, dessa cor? Então, vai ser um momento divertido, um momento em família, e com certeza vai dar resultados, porque a criança, ela está na fase de aprendizado, então é muito mais fácil para uma criança aprender isso, para ela criar esse hábito, do que um adulto, depois de 60 anos de vida, perder aquele hábito de fazer a panelada de arroz que nós estamos acostumados. Então, se a criança ela já cresce entendendo que ela tem que fazer uma panelinha, é muito mais fácil para a gente, né? É verdade. Então, além da nossa parte de responsabilidade, agora nós ainda temos a parte de educar essas crianças nesse processo todo, né? Com certeza. Juliana, agora você como profissional da área, né, da gastronomia, chefe de cozinha, fala aí algumas dicas práticas aí que normalmente acontece em casa e que a gente deve deixar de fazer em relação ao desperdício de algumas partes de alimento. O que você vê normalmente as pessoas jogando fora, que você fala, gente, por que está jogando fora? Eu vou confessar uma atitude que eu tive semana passada e que no momento eu olhei e falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu fiz uma comida super chique lá em casa, né, um camarão na moranga, olha só. E aí na hora que eu fui limpar a moranga ali, eu peguei aquelas sementes, eu falei, gente, eu podia fazer alguma coisa com as sementes, mas não sabia como fazer, o que fazer, e acabei jogando fora, mas confesso que me deu uma dor no coração ali. Normalmente é isso que acontece, as pessoas não sabem como aproveitar? Na verdade, as pessoas não sabem mesmo, né, o que fazer com essas coisas, porque nós fomos criados com a cultura que a semente, a casca é um desperdício, né? Essa semente de abóbora, por exemplo, você poderia lavar ela, aí a gente seca, coloca no forno para secar com azeite, uns temperinhos, e aí pode entrar com pimenta, orégano, sal. Isso vira um petisco maravilhoso, inclusive, super saudável e, além de tudo, sustentável, né? Normalmente nós descascamos a batata para fritar, não tem necessidade, a casca é ótima. Ela fica até mais crocante quando você faz ela com casca. Se você quiser descascar e fizer tipo um crisp só dela bem fininho, você corta e depois fatia fininha, ela vai ficar tipo um palitinho, tipo uma batata palha de casca. Excelente! A casca do abacaxi dá um suco melhor que o próprio abacaxi. Então tem muitas coisas que nós fazemos que são muito simplesinhas, né? A semente do tomate dá para fazer molho de tomate. E assim, as dicas vão aumentando. Acho que a gente tem quase que fazer um quadro sobre isso, de tanta dica, de tanta coisa bacana que tem, que nós podemos fazer. E assim, fazer alta gastronomia. Ontem nós estávamos falando com os instrutores de Aparecida, inclusive de uma receita. Não sei se vocês conhecem, cuscuz marroquino, vocês conhecem? Já vi, mas nunca fiz nem comi. É um prato fino, como diz você, chique, né? E costuma ser caro, né? Porque ele é cheio de ingredientes caros. E aí a gente criou uma receita, fez uma receita disso com flocão de milho. E a gente usou chuchu ralado cru, usamos cenoura, coisas realmente da época. Ficou muito gostoso, muito similar àquele cuscuz caro. Então, eu pegar um prato, às vezes, e trazer ele para a nossa realidade é muito bacana também. Depois eu vou até compartilhar com vocês essa receita aí, se vocês quiserem passar para as pessoas, é uma receita ótima e fica deliciosa, barata
Vou economizar gás, vou economizar energia, vou economizar ingrediente e ainda vou ser sustentável. Maravilha. Claro, a gente quer sim, viu? Porque o público do nosso programa gosta muito quando a gente fala de receitas aqui, viu? Olha, no início da nossa conversa, você mencionou que outros países estão com os olhos mais abertos, estão mais preocupados com relação, né, à gastronomia sustentável. Você acha que no Brasil ainda falta essa conscientização? Falta bastante, na verdade. Nosso país é um país basicamente financeiramente mantido pela agricultura, pela pecuária, né? E são coisas que realmente já são pesados, né? Quando a gente pensa em ambiente, que já causa, assim, uma degradação bem grande no nosso meio ambiente. Eu acho que até por isso tem uma limitação grande, como eu falei para vocês, a questão do agrotóxico. Os outros países estão vendo que aquele uso daquele agrotóxico não faz bem para as pessoas, não faz bem para o solo, então eles já tiraram isso. Eles já viram que isso não pode ser usado, nós ainda estamos usando. Então isso é um fato que realmente nós ainda somos bebês, né, nisso, que precisamos sim nos conscientizar. Quando a gente pega outros países da Europa, até os Estados Unidos, eles já estão bem mais à frente que a gente, né, bem mais conscientes, eles têm um hábito, e o que eu acho que a gente precisa para mudar isso é começar de alguma forma, né, que você que está em casa assistindo o programa agora, comece por alguma dessas dicas que eu dei, que seja uma. Então, daqui a um mês você faz duas, daqui você vai vendo a diferença e você vai aumentando isso. Eu não falo que a gente tem que mudar da noite para o dia, a gente não vai conseguir mudar o país da noite para o dia, isso é muito difícil. O meu apelo é que você, pessoa, que tem a sua responsabilidade social, que tem a sua responsabilidade ambiental, que você comece com pequenas ações. E aí nós vamos ter um país mais ativo na gastronomia sustentável. São esses pequenos passos onde a pessoa começa, por consciência própria, a entrar no conceito de gastronomia sustentável. Maravilha, isso mesmo, viu? E que bom que a gente pôde tratar desse assunto aqui hoje, com essas dicas suas valiosas aí, eu tenho certeza que ajudou o pessoal de casa. Juliana, muito obrigada, viu, pela nossa conversa hoje, por ter estado aqui com a gente. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, bom dia a todos e vamos praticar a gastronomia sustentável, hein? Vamos sim. Praticar, né? A gente acha que conseguiu plantar ali uma sementinha na cabeça das pessoas que estão nos acompanhando. Até uma próxima oportunidade, viu, Juliana? Tchau, tchau.